Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, do Jornal Atual, Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E também junto com a gente Davi da Silva Varilanches, tá bom? Olá. Juntos vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Estamos de volta e já vamos iniciar os nossos destaques de hoje. Câmara Municipal adia a eleição do presidente da Câmara. É o assunto que você vai ver também, os bastidores desta sessão. Foi curta, mas tem bastante coisa para você saber. E agora, os próximos destaques de Adilson Oliveira. Ainda sobre política, Fernando Fernandes afirma que a Aprígio articulou para que tivesse as contas rejeitadas, agora por medo de o enfrentar como adversário. E vamos falar também sobre a segurança. Uma moradora é assaltada depois de deixar crianças quando ia para o trabalho na região do Pirajussara. Próximo destaque agora é de Davi da Silva. Na verdade são complementos de destaques anteriores, porque a sessão da Câmara ela teve uma motivação individual, né? E aí a gente precisa saber a real existência da doença da vereadora, que doença é, qual o nome da doença, qual o hospital, que tipo de cirurgia, porque uma pessoa pública não pode dizer estou mal, não vou trabalhar, porque isso afeta a vida de 300 mil moradores. Fica até o final, é o que você vai ver agora. Vamos iniciar nosso programa de hoje comigo mesmo. Câmara Municipal adia a eleição para presidente da entidade, ou seja, vou dizer aqui em duas partes, a questão pública, a não presença da vereadora Joyce Silva foi o que ocasionou este adiamento, visto que a Joyce Silva, do PTB, ela é candidata preferida do prefeito Aprígio. Então, abriu-se a sessão, o Carlinhos do Leme, presidente da casa, com o não comparecimento de Joyce Silva, adiou para a semana que vem, para a próxima terça-feira, a eleição para presidente. Nós vamos então chamar aqui a Adilson Oliveira. Essa é a questão pública. Daqui a pouco os bastidores. Quer dizer que por conta da ausência da Joyce, Carlinhos do Leme fez uma sessão longa, Márcio? 5 minutos. 5 minutos? Puxa vida, hein? Eu acho que pode ser, talvez, considerado recorde, né? Mas também, né, por muitas vezes, os vereadores ficaram tanto tempo com a sessão aberta, sem votar quase praticamente nada, não é? Então, acho que talvez esses 5 minutos, né, estejam de bom tamanho para os vereadores estarem em plenário. Agora, outro aspecto. A Joyce, de uma hora para outra, se tornou candidata? Olha, mais ou menos, né? Foi mais ou menos de uma hora para outra. Por quê? Nós vamos entrar no bastidores. Eu vou chamar Davi da Silva porque é o seguinte: o Carlos Pereira da Silva, ele errou, porque poderia ser votado 5 e tinha quórum. Com 12, dá para votar, Davi da Silva. Então ele não votou. Depois a gente fala, mas qual a sua opinião? Ele poderia ter votado, colocar em votação. Olha, como eu digo, né, o Carlos Pereira da Silva, porque eu não sou da quebrada dele, não chamo ele de Carlinhos do Leme, o que acontece? Nem aquelas famosas lutas do Mike Tyson foram um tempo tão curto, igual essa sessão que foi iniciada às 11 horas e 50 minutos, e meio-dia e 1, os vereadores já estavam livres e liberados para fazer o que bem entendesse. O que mais chamou a atenção, até antes de ele declarar, coisa que nós já sabíamos desde de manhã, que a Joyce não iria à sessão, já tínhamos essa notícia, inclusive
nas primeiras horas do dia. E o que acontece? O Carlinhos Leme, quando ele abre a sessão e passa a palavra para o Marcos Paulo, e ele lê lá o famoso Salmo 5, né? Escuta o meu clamor, escuta o meu gemido. O Carlinhos Leme já não estava para ouvir clamor de ninguém, porque quando o Anderson levantou o pedido de artigo 103, o Carlinhos não respondeu no primeiro momento, foi esticando a frase, e quando ele usa a tal da conjunção adversativa dizendo posso conceder ou não, a gente já sabia que ele ia negar. Então, Carlinhos Leme e Anderson Nóbrega, que geralmente ficam se lambendo ali no plenário, aquelas trocas de mesuras, né? O senhor dispõe de 5 minutos e mais o tempo que julgar necessário, como se um ser humano pudesse despender do tempo dos outros, né? Você não pode despender aqui, não pode despender lá na Câmara, e a gente fica aturando o pessoal falar o tempo que quer. E aí a gente viu que o Carlinhos e o Anderson já tinham dormido em cama separada. Porque ao ele negar, quer dizer, nem a força do Salmo 5, né? Escuta o meu clamor, ouve o meu pedido. O Carlinhos já entrou na sessão da Câmara com a foice do tempo. Aí vem o Marcos Paulo e revela aquilo que nós já sabíamos há muito tempo, que o artigo 103 só é usado e abusado, Adilson Oliveira e Márcio Canciano, só é usado e abusado com a cumplicidade, o beneplácito, a frouxidão do presidente, porque cabe a ele conceder ou não. E o que nós vimos nesses últimos meses foi uma profusão de artigo 103. Horas e horas seguidas paga com o dinheiro do contribuinte, vereador ganhando para ficar trancado na sala secreta, usando o tal do artigo 103. E ontem, de repente, não mais que de repente, o Carlinhos do Leme chega e fala: artigo 103 para Rio de Moá, acabou. Esse é o verdadeiro fato regimental. É o que inaugurou um espetáculo deprimente, 6 minutos, mais rápido que Holyfield e Mike Tyson trocando porrada. Pois é, então, o que foi público nós já colocamos. Essa é a lona do lado de fora. Essa lona. Vamos ver a jaula do Vamos agora para os bastidores da lona do circo por dentro. Quando eu cheguei na Câmara, já haviam 2 policiais civis em prontidão no canto da Câmara, que chamou a atenção, obviamente, de todo mundo. A primeira impressão, vai sair nego preso aqui. Foi a primeira impressão. Polícia Civil, não Polícia é Guarda Municipal. Civil. Fique bem claro. Policiais civil. 2 assim lá no cantinho. Vai ser gente presa aqui. Foi o primeiro bastidor que você não viu. Só aqui no Rádio de Fogo você vai ficar sabendo. Depois adentrou o plenário, ex-segurança de Taboão da Serra, Rodrigo Falcão. Ficou sentadinho lá para ver a sessão. Ok? Muito bem. Por que foi agora por que foi adiado? Eu vou contar uma coisa aí para vocês agora. O grupo de André Egídio, já fechado, com 8 vereadores desde fevereiro, até agora você vai entender. 8 vereadores desde fevereiro já estavam fechados com o André Egídio. Nesse percalço aí, nesse caminho, a vereadora Joyce Silva, quando o Aprígio viu que já estava fechado, ia perder, então lançou Joyce Silva neste caminho. Então, na sexta-feira, dia 3, o grupo do Egídio foi até o prefeito Aprígio, rapidinho, viu? Rápido, e chegou lá dizendo o seguinte: Aprígio, eleição na Câmara, nosso grupo já estava fechado, nós estamos fechados aqui com André Egídio, já está fechado, tudo bem? O Aprígio meteu a mão na mesa, esperneou, fez e aconteceu, e a penalidade aplicada aos vereadores oposicionistas a ele, no momento, seria que ele ia mandar embora os livre nomeados de cada vereador. Cada rebelde ia perder o seu carguinho, ou seja, rapidinho. Quando na segunda-feira já não teve mais conversa, e na terça-feira, 9h30 da manhã, foi até a Câmara, horas antes da votação, foi até a Câmara o secretário de governo Mário de Freitas, pediu uma reunião para os vereadores, antes, na terça-feira, pediu uma reunião. E qual foi a proposta do secretário de governo? Calma aí,
espera um pouquinho, vamos voltar a conversar. Essa semana a gente senta lá com a Aprígio novamente para negociar esta eleição, ok? Então, precisaram arrumar alguma coisa. Nós vamos adiar, agora vamos falar o quê? Então, aí vai uma interpretação minha, entre aspas, e jogaram a Joyce como bode expiatório, dizendo que ela foi no médico e não poderia fazer a eleição naquele momento, porque a Joyce não estaria, né? Então, foi isso que aconteceu, esses são os bastidores, aí que agora eu vou jogar agora então para Dilson Oliveira. Então parece claro que o prefeito ia perder, né? Egídio ia acabar sendo eleito presidente da Câmara e encontrou um artifício que foi a ausência, por motivos que a gente ainda não sabe ao certo, né? O motivo público é médico. Né? Para fazer a sessão para fazer a eleição da nova presidência não acontecer. Né? Exato. Agora o que chama a atenção é a Joyce ter sido tirada do grupo que apoiava o Egídio, né? E se colocar à disposição de um prefeito que é ruim de articulação. Está fadada a morrer junto, abraçada com o prefeito. Porque, né, nesse caso, antes de passar para o Davi da Silva, ele arrumou confusão com o Egídio, que ele disse que não queria que o vereador fosse eleito. Ele arrumou confusão com o Anderson Nóbrega, que, segundo o Davi da Silva, ele fala 48 vezes em 5 minutos na sessão, um dos maiores precursor do nome Aprígio. Ele arrumou confusão com a Joyce, porque se ela perder, a Joyce vai ficar ruim dentro do grupo. Então, Davi da Silva, sem estratégia, sem ter um cunho político, sem ter nada, a Aprígio está se enterrando com relação à Câmara. A primeira coisa que eu vou passar a bola para você é o que começou a chegar para a gente no WhatsApp desde as primeiras horas da terça-feira, que era as possíveis. Vou até ler aqui para o nosso internauta, para ver o grau, né, como que isso repercute, às vezes não necessariamente dentro de determinadas parcelas da população, mas o que mais mobiliza uma cidade, ainda mais uma cidade pequena como a nossa, é o funcionalismo público. Né? Nós temos uma quantidade até grande de funcionários, nós temos cerca de 7 mil pessoas envolvidas diretamente no serviço público, uma cidade que é um pombinho de ovo. Então, começou assim, olha, bafão no tabuão, vereadores que não apoiam o presidente da Câmara, que o prefeito vai indicar, tiveram seus LN exonerados. Isso eu recebi às 14h36, já estava voltando desde manhã. E aí você também tinha ouvido isso, quais vereadores já teriam seus funcionários mandados embora da prefeitura? Que eu já falei, né? O Aprígio não tem todos os cargos da prefeitura. Tem vereador com 20 cargos, vereador com 30 cargos. Antes mesmo, falta de articulação, Adilson, antes mesmo de a Câmara colocar em votação, já havia sendo demitidos cargos do vereador Galo e cargos do vereador André Isso é o que Egídio. rodou de manhã lá na Câmara. Exato. E também alguns, muito poucos, 2 ou 3 também do Marcos Paulo. Né? Então, o Marcos Paulo tinha que confirmar, mas Galo, eu confirmei com ele. E o vereador André Egídio, eu confirmei com ele. E tem mais um detalhezinho curioso daqui a pouco. Então, antes mesmo da votação, por falta de articulação, Adilson, eles já tomaram a iniciativa antes. Quer dizer, falta de... pedir para ter vereador contra, né? Porque já manda embora o indicado do vereador. Agora, você poderia dizer, Márcio, quais são os vereadores que estariam no apoio ao Egídio? Olha, começaram com 8, eu vou explicar bem, tá? O próprio vereador Egídio, Marcos Paulo, Érica, Carlinhos do Leme, né? Marcos Paulo, Érica, Carlinhos do Leme, a Joyce e o Onishi foram esses 8 que começaram, né? A Érica, Marcos Paulo, Carlinhos do Leme, vereador Galo. Então fizeram esses 8. Então, nesse percalço, só a Joyce que viu que esses 8 estavam fechados. Então a Joyce saiu. Tem uma declaração do vereador Onishi o seguinte, que olha, falou para a Aprígio, eu tenho compromisso com o André Egídio só até a presidência. Então, aquele negócio, né? Você me perdoa aí e tal, eu tenho aqui, mas não sabe, eu só...
sabe, eu tô aqui... Dá um mas desconto. dá um desconto aí, eu tenho um compromisso com ele. Então, esse grupo dos 8, né? Que menos a Joyce agora, que agora, entre aspas, estão 7, né? Que já estavam fechados. Esses são esses daí. Mas mesmo assim, com 7, perde. Ganha. Com 7 ganha. Não, por exemplo, o grupo antagonista, o grupo do Aprígio, perde. Perde, 7-6, perde a eleição. Já estava perdido. Então ele já, o Aprígio já, de antemão, antes de ter a votação, ele já perdeu mais um possível. Já estava perdido. Você perdeu a chance de atrair o vereador para o lado dele. Mandou embora antes, Davi, mas não é falta de inteligência, porque vai haver a votação ainda. Né? Não é falta, não há uma desinteligência. Aí aquela velha malandragem, né? Numa guerra de gangues, cada minuto conta. Né? Enquanto você para carregar a sua arma, o antagonista. Então, o que a gente vê ali dentro da Câmara de Taboão da Serra é uma guerra de bandos, né? Então, e ficam, notadamente, tinha a Joyce e mais o Onishi, que ficava ali de coringa. Ora do lado do grupo do Onishi, ora a Joyce e o Onishi, ora para o lado do grupo do Egídio, ora para o lado do grupo defendido pelo gabinete do prefeito. Agora, também precisamos ver, eu acho que o vereador André Egídio, ele precisa se autoconvencer de que ele não vale absolutamente nada no coração do Aprígio, porque o Egídio já foi tratado como cachorro, 40 funcionários dele foram botados para fora da prefeitura, ficaram quase 60 dias ao Deus dará, depois em outubro do ano passado esse pessoal começou a voltar, não todos, né? Porque até então eu não tinha condições de saber exatamente quais funcionários dentro da folha de pagamento da prefeitura eram vinculados a tais vereadores. Quando a Joyce, que também já levou o pé na bunda do Aprígio, a Joyce chegou a ter funcionárias dela monitoradas em Facebook, foram mandadas embora por causa de like. Isso não é uma opinião, porque a minha opinião para você não vale nada. Você tem que estar atento aos fatos. E eu tenho fatos, dados, nomes, declarações assinadas de funcionários dizendo: eu fui mandado embora porque eu curti determinada coisa. Existe então esse gabinete do ódio, né? Esse Big Brother instalado lá na sala do Aprígio, que fica de olho caso alguém dê uma curtida. Então a Joyce está se entregando, né? Está indo lá para o patíbulo, mas ela está indo porque quer, a troco de alguma vantagem. Porque assim, a Joyce, mesmo perdendo, ela ganha. Porque ela pode perder a presidência da Câmara, mas ela vai ganhar uma secretaria que lhe dá sobrevida lá na frente, para que tudo é calculado. Né? Tudo é muito bem estabelecido. Não da parte do gabinete do Aprígio. Isso daí todo mundo já sabe, né? Até os garis da cidade sabem que não existe uma inteligência política ali. Mas por parte de vereadores, e nós temos uma Câmara cujos 13 vereadores agem de acordo com o Centrão, o famoso Centrão de Brasília. Ele age o cálculo do mandato dele. Então, a Joyce não está indo para o patíbulo, ela está indo de caso pensado, porque a cabeça dela também, para o Aprígio, não vale nada. Se ele precisar mandar embora os funcionários dela, ele manda. Então, vamos lá. Para encerrar esse bloco, então, eu vou ter mais um detalhe. Olha só. Mas tem uma pergunta final, né? Tem mais um detalhe, então. Então, nós temos o Aprígio e os vereadores têm quarta, quinta, sexta e segunda. Cada minuto conta. Para se reunir e para... A pergunta é, vão mudar de ideia? Os vereadores vão mudar de ideia? Ponto 1. Se não mudar, próximo presidente, André Egídio, acabou, vamos seguir o enterro. Pergunta 2. Se for Joyce Silva, por que os vereadores aceitaram, entre aspas, o acordo com o Aprígio, e esse acordo a gente vai, quem sabe um dia a gente vai saber. Então tem um detalhe inteligente aí, tem um detalhe aí que você vai ver. Se o André Egídio não for lhe aceitar ser Joyce Silva, é porque houve... fala aí, Adilson. Houve uma conversa que só as paredes podem, né, responder o que se vai se acordar. Agora eu quero crer que as pessoas que ficarem do lado do Aprígio vão ter sérias dificuldades
de levar o seu projeto político à frente. Davi. A pergunta é a única que resta, né? Onde estava ou está internada a vereadora Joyce? Eu não. São 12 pessoas ali dentro da Câmara. Não, eu não vou saber. Não, Ninguém falou, Não, diz que é você problema perguntou pra médico. quem, assim? Não, eles não falam. Não quiseram falar sobre o assunto. Qual era o problema da Joyce Silva? Eles falaram que é um problema médico. É um problema médico, não quiseram falar mais nada sobre esse assunto. O Carlinhos foi além, né? Ele chegou a dizer necessidade de intervenção cirúrgica. Em não havendo necessidade de intervenção cirúrgica, um caso de internação, quanto tempo a sessão ficou tendo participação online, né? Então você tem 12 dentro do plenário. Como vota a vereadora Joyce Silva? Está aqui o WhatsApp, toda a tecnologia, não é? Então, por causa de então está nítido e claro o que houve é um suposto caso de doença. Vai me desculpar, Joyce, mas político tem doenças muito convenientes, eles adoecem e desadoecem rapidamente. Uma hora foi para o spa, outra hora foi internado. Até presidente da República, né? É internado num dia, daqui a pouco ele aparece ali. Mas esse então, políticos, aqui a Joyce tem problemas de saúde, nós sabemos, respeito a condição de saúde dela, mas que venha a público dizer, olha, eu estou aqui com um problema na apêndice, no fígado, tem tantos órgãos do corpo para você escolher, você escolhe um e fala pra gente, ó, meu fígado está ruim. Mas esse foi o bode expiatório, na verdade foi... Está mais cheirando... esse foi o bode expiatório, a reunião... Está mais cheirando a testadite. Vamos conversar de novo lá com a Prígio para ver o que vai dar. No próximo programa você vai saber mais bastidores da eleição do presidente da Câmara. E agora os próximos destaques fica por conta de Adilson Oliveira. Vamos continuar na política. O ex-prefeito Fernando Fernandes divulgou um vídeo em que rebate a posição dos vereadores de terem rejeitado as contas dele referentes a 2016. O ex-prefeito disse que os vereadores fizeram uma avaliação política ao rejeitar as contas e que o Aprígio está por trás, o que a gente já é notório, né? Uma vez que os 12 vereadores, a votação foi por unanimidade, e os 12 vereadores compõem a base do Aprígio, embora tenha essa rusga por conta momentânea, por conta da disputa pela presidência da casa. E aí o Fernando disse que não está inelegível por conta da rejeição. Ele disse que só o Tribunal de Contas tem capacidade técnica para aprovar ou rejeitar as contas e que o Aprígio armou, né, para que tivesse as contas rejeitadas por medo de enfrentar Fernando Fernandes como adversário. Uma indicação de que o Fernando, de fato, pode vir a ser candidato em 2024, e aí o Aprígio já está preocupado em tentar tirar o ex-prefeito do páreo, né? E diz ainda que o Aprígio deveria se preocupar em fazer uma boa gestão nas diversas áreas da cidade, como saúde, educação, esporte, ação social, e que, na verdade, o Aprígio faz uma má gestão e que é considerado já o pior prefeito, já é considerado já o pior prefeito da história de Taboão da Serra. Esta é a manifestação do ex-prefeito Fernando Fernandes em resposta à rejeição das contas dele referentes a 2016. Davi da Silva, o Aprígio lançou o Fernando Fernandes para candidato? O Aprígio ele causou dois problemas para o Fernando, né? O primeiro, a necessidade de se explicar e deixar no ar essa questão, porque tudo quando você diz, olha, não é bem assim, né? Quando o político fala, olha, não é bem assim, eu próprio vou ter que depois fazer um grande mergulho aí nas histórias legislativas municipais e ver se a palavra da Câmara como colegiado, porque a lei da inelegibilidade ela usa muito essa questão do colegiado. Então, precisa ver se realmente um colegiado como a Câmara
ela dificulta a condição de um pretenso candidato. Eu já vi prefeitos pelo Brasil afora, às vezes por questão até menor, ficar realmente numa condição de inelegibilidade. O que eu digo que deu problema para o Fernando é o fato dele ter de vir a público se explicar, né? E o segundo é que antecipa as despesas do Fernando, porque o Fernando, ele provavelmente ia lançar o nome dele como candidato lá para metade do ano que vem. Até então ele ia levar nesse famoso banho-maria, né? Olha, se for da vontade do povo, caso vocês queiram, e já nas respostas que ele deu ontem, depois que ele postou o vídeo lá no Facebook, ele já disse claramente, aliás, eles já até adotaram o slogan 2024 é logo ali, e eu estou de volta e vou contribuir com o Taboão da Serra e tal. Então, Deixa eu fazer uma observação. são despesas, isso dá trabalho pro cara. Vou fazer uma observação. A lei mudou, né? Quando antigamente bastava a Câmara rejeitar as contas, então passava a Câmara, então. O que acontece é o seguinte: a lei mudou. Agora, o que acontece? A Câmara tem que provar o dolo. A Câmara tinha que aprovar o dolo, certo? Mudou. A Câmara tem que provar o dolo, né? Mas não é somente uma reprovação e pronto, acabou, está tudo certo. Uma lei nova, a Câmara precisaria provar que o ex-prefeito Fernando Fernandes cometeu um dolo, Adilson Oliveira. No entanto... E como é que se prova o dolo? Documentação. Documentação. E telespectadores. Se o Egídio, que fez um relatório pela rejeição, não apresentou um dado de irregularidade da gestão Fernando Fernandes. Ele foi à tribuna, não apresentou um dado sequer de falha. Anderson também subiu lá, o enfermeiro Rodney também subiu lá, também não apresentaram nenhum, não falaram, a gestão do Fernando em 2016 cometeu essa irregularidade ou essa ilegalidade. Eles não foram capazes nem isso. Bom, falar da dona Luzia, então, me desculpe, dona Luzia, a senhora fez um papel ridículo. Né? A senhora tratou de uma picuinha de 25 anos atrás. A senhora se baseou nisso para se colocar contra as contas do ex-prefeito de 2016 e, antecipadamente já disse que vai votar as próximas contas também pela rejeição, sem saber os elementos da gestão, das contas, a gestão financeira e administrativa. Mas deixa eu fazer um parênteses também, é por isso exatamente que a lei foi mudada. Foi exatamente para evitar essas aberrações. Para evitar essas aberrações, exatamente. Mas você sabe muito bem os tempos que estamos vivendo, inclusive que desafia os grandes estudiosos da comunicação, que é a maquinaria, né, de inverdades. Por quê? Houve realmente essa alteração aí no entendimento da elegibilidade e da inelegibilidade. Mas nós temos, em qualquer busca aí que você faça na internet, você vai ver N casos. Prefeito fica inelegível, Câmara, entendeu? Prefeito fica inelegível por causa da Câmara e tal. Então, isso é um prato cheio, né, para os fazedores desses Voodoo News. Voodoo News é esse jornal que você recebe na tua casa. São veículos de comunicação que servem como instrumento de feitiçaria, né? Então eu ponho e falo, o Adilson era interno da FEBEM quando ele tinha 13 anos de idade, e você que se vire. Basta ter um Adilson Oliveira que estava na FEBEM, você que se vire. Então o Fernando Fernandes vai ter que tirar o arsenal dele que estava guardado para o ano que vem, vai ter que ficar toda hora na rua dizendo, eu não estou inelegível. E a turma que não vai votar no Fernando, que não vai trabalhar para ele está inelegível assim, está aqui, ó. E aí eu pego qualquer manchete de jornal, Câmara Municipal de Itajaí, eu ponho lá que o prefeito ficou inelegível. Então, criou uma quizumba, você sabe, é uma bagunça. Taboão já estava um verdadeiro bordel. E só para arrematar, o que aconteceu na volta do Fernando para o cenário político em 2012, né? A cidade estava num caos proporcionalmente até pior. Hoje nós temos um caos
administrativo da prefeitura, mas que não afeta a economia, não afeta o bolso da população. E na época, o Evilásio tinha colocado aumento chegava a 1000% de IPTU, as pessoas estavam desesperadas, muita gente com medo até de perder a casa, e as pessoas ficavam olhando para o Fernando falava, escuta, você não vai mover nada, você não vai chamar a população a uma mobilização, e o mote do Fernando era sempre esse, eu defendo as minhas propostas, eu não ataco ninguém. E aí, depois desse aumento, teve passeatas em Taboão da Serra, você lembra disso? Grandes mobilizações na porta da prefeitura, na porta da Câmara, pessoas desesperadas indo ao atende, a cidade virou um pandemônio. E mesmo assim o Fernando mantinha aquela estratégia lá do Emiliano Zapata, deixa a coisa andar que depois eu venho com a solução. Veio o processo de impeachment do Evilásio, o grupo do Fernando também não se manifestou, veio aquela série de prisões consecutiva, coisa de 27 pessoas na cadeia, e o Fernando também mantinha aquela velha estratégia dele de deixar o caldo engrossar para que ele aparecesse. Nunca vi, e olha que eu conheço o Fernando desde 1989, nunca vi o Fernando chegar e falar, fulano é ruim de serviço. Nem com Buscarini falava isso. Ele usou isso uma vez em 92 quando ele falou, Taboão da Serra está de joelhos. É o máximo que chegou. Agora, ele tem esse papel agressivo, contundente, que vai ter que desmontar essa mentira da inelegibilidade. A gente sabe muito bem quem está por trás da comunicação da Prefeitura do Aprígio. É uma pessoa que adora esse tipo de jornalzinho voodoo, é a feitiçaria impressa. E eles vão fazer isso, como você via no Folha do Taboão, no Jornal Popular, e agora você tem esse diabo aqui do WhatsApp, já está rodando por aí. Aliás, o vídeo do Fernando está rodando muito também. Só hoje eu recebi 28. Então, a guerra da Ucrânia... Soltaram 30 mil jornais. O jornalzinho, segundo o Fernando Fernandes, você recebeu, Márcio? Não. Também não recebi. Também não recebi. Foram 30 mil jornais. Não recebi. Confirmados ali com o proprietário do jornal. 30 mil jornais. Então, o serviço sujo foi mal feito. Mal feito. De outra, para mim, para os próximos destaques de Adilson Oliveira, o que a Câmara fez foi um teatrinho mal feito. Próximo destaque, vamos lá com Adilson Oliveira. Falar da segurança, infelizmente, tivemos em Taboão da Serra mais um caso de roubo na terça-feira, dia 6, por volta das 6h15 da manhã. Uma senhora estava deixando duas crianças. Ela ia pela rua 25 de janeiro, no Jardim São Salvador, na região do Pirajussara. Ela estava indo pela rua deixar duas crianças numa casa para depois ir trabalhar. E dois camaradas, dois assaltantes, a perseguiram enquanto ela estava com as crianças. E depois que a senhora deixou as crianças, os dois estavam seguindo a senhora. Quando ela parou para deixar as crianças numa casa, os dois assaltantes, os dois criminosos passaram por ela, e aí quando ela deixou as crianças e voltou no sentido contrário, os dois assaltantes voltaram e abordaram a senhora, roubaram a bolsa dela, e mais um caso lamentável de assalto em Taboão da Serra, né, com poucas viaturas em circulação, pouco patrulhamento. Você tem visto aqui a gente dizer que, infelizmente, no caso da Guarda Municipal, a maioria das viaturas está estacionada em alguns pontos. Infelizmente, por conta da falta de policiamento, mais uma moradora de Taboão da Serra foi assaltada quando ia trabalhar. E eu complemento para falar sobre a base da Guarda Municipal no Pirajussara, ali na região, quase na divisa com Embu das Artes. O governo Aprígio resolveu fazer uma base de alvenaria ali, né? Uma construção acanhada, né? Quase um puxadinho. O secretário de Planejamento, Alain Mohamed, que fez o anúncio junto com o Aprígio há 3 meses já, quase, fez em setembro, e até agora a obra está se arrastando, né? Só agora ganhou um reboque lá, né? E o equipamento ainda está longe de terminar. Eu perguntei para o secretário Alain
quando é que vai ser terminada essa base, ele me respondeu. Eu vou dizer aqui um trecho do que ele disse. Ele disse que acredita que até o final deste ano iremos inaugurar, contudo não podemos precisar uma data exata, pois infelizmente existem circunstâncias que fogem ao nosso alcance, como o caso das situações climáticas que atrasam a execução da obra e que infelizmente de novo, vem ocorrendo com frequência nas últimas semanas. Então essa é a resposta do secretário Alain. Não há previsão ainda da entrega da base da Guarda Municipal no Pirajussara. Queria fazer uma observação também, Adilson, em relação à segurança. A Prefeitura não respondeu ao verbo online e nem à Roda de Fogo a compra das 8 motos com suspeita de superfaturamento. Não houve resposta até agora, nem ao verbo online e nem à Roda de Fogo. Enquanto isso, Davi da Silva, a criminalidade vem crescendo, tomando a serra. Existe alguma outra pauta que não tenha sido tão constante? Nós estamos na 32ª edição. Nenhuma edição conseguimos deixar com que a população se sinta preocupada, é lógico, porque o noticiário do crime, a partir do momento que ele fica se repetindo, todos os dias, todas as tardes está lá o Datena, né? Todas as edições do Guarda, a gente está aqui. É um assalto aqui, é um roubo ali, é uma ameaça lá. Um complemento, por exemplo, foi citado esse assalto no Jardim São Salvador, rodou bastante, pelo menos nas redes que eu vi, um carro do Correio, lá no Jardim Clementino, 13 horas e 36 minutos, o motorista descendo, como ele entrega lá de Sedex, devia ser alguma coisa, e chegam 2 elementos, até sem apontar arma nenhuma, tiraram, esvaziaram todo o veículo, tiraram, separaram o que os interessava e foram embora, 1h30 da tarde, no famoso Jardim Clementino. Nós já falamos aqui na semana passada. Então, é um caso sem solução. Para Taboão da Serra, se tornou um caso sem solução. Porque mudar de secretário, seria aí uma secretária, ou um general, ou um astronauta, quem quer que seja, não vai resolver o problema de Taboão, da segurança em Taboão da Serra, seguindo essa linha aí. Essa linha, que não é também de agora, né? Que é você ter, às vezes, o cargo da segurança muito instável e às vezes até servindo de barganha política, como aconteceu. Então, o problema da Guarda Municipal foi agudizado pelo capricho, mas verdade seja dita, começa lá atrás, quando a Guarda, ao invés de ter pessoas, nós temos GCMs aí com 20, 30 anos, e teve, na ocasião do ex-prefeito Fernando Fernandes, quando ele entrega a Guarda Municipal para o pai de um vereador, Walter Paulo, muito meu amigo, mas que não sabe absolutamente nada, nem para tomar conta do portão da casa dele, porque ele vai ter que contratar um segurança e falar, eu não sou do ramo. Então a Guarda já vem claudicando, já vem mancando, já vem sendo escangalhada há muito tempo. E como a eleição já começou agora, é por isso que eu estou citando, lógico, muito o nome do Fernando Fernandes, ele vai ter de vir a público com novas propostas, novas diretrizes e uma limpeza muito grande na política da segurança de Taboão. Mas algumas senhoras são... Mas é sempre bom a gente dizer que sem policiamento, sem patrulhamento, sem o guarda, sem o policial militar fazendo a ronda, evidentemente que o assalto vai acontecer com mais frequência. Segurança e viatura rodando. Não existe outra fórmula. Quem for a Londres, por exemplo, você chega em Londres, o amigo meu está lá tirando uns dias de férias, ele falou, Davi, eu fico parado num ponto de ônibus, nunca se vê pelo menos 4, 5 policiais. Quem tem experiência internacional vê que os países com baixo índice de criminalidade é o alto índice de ronda. É ronda. O bandido não quer ter dificuldade. Então para concluir, o efetivo da Polícia Militar sempre foi muito incipiente na região. E agora, com as guardas, e as viaturas da guarda paradas, né, pela política do governo Aprígio, aí a situação está mais grave. Vamos aos próximos destaques de Davi da Silva. Não, na verdade a gente... Como eu já tinha falado, né? O meu destaque era complemento a essa pauta da Câmara Municipal, que intranquiliza a cidade, né? Nós vamos ter o orçamento, nós vamos ter problema no orçamento,
porque a eleição não vai se resolver assim tão fácil de presidente da Câmara e o orçamento também, provavelmente a gente passe para o ano que vem, porque hoje nós estamos já dia 9, você está vendo esse programa no dia 9, é isso mesmo? Nós estamos gravando na quarta-feira, Hoje dia 7, né? Dia 8, você está assistindo esse programa dia 8, e daqui a pouco já vem as festas natalinas, e aí tá tudo, como diz lá né? Um grito parado no ar, a gente não sabe o que é, mas a coisa não está boa. E vamos então, nós temos destaques finais. Eu quero dar um destaque final, que o Conisud, que é o consórcio dos municípios da região sudoeste aqui da Grande São Paulo, elegeu a nova presidência para o biênio 2023-2024. Os municípios da região escolheram o prefeito Aires Scorsato de Juquitiba como novo presidente e José Antônio, o Aires do PL, e José Antônio do MDB, prefeito de Embu-Guaçu, como novo vice-presidente do Conisud. O Conisud é aquele consórcio composto por 8 municípios, os 6 municípios aqui do eixo da rodovia Regis Bittencourt, mais Cotia e Vargem Grande Paulista. Esse consórcio tem como finalidade apresentar as propostas, defender pautas da região e defender os municípios, defender o desenvolvimento desses 8 municípios. Tá vendo? Tranquilo, vamos embora. Sem destaque final, o assunto, né, que bombou essa semana no nosso Roda de Fogo foi a terceirização das merendas escolar. Bombou o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente vai ficando por aqui e a gente promete voltar a semana que vem. Até lá!